Fala pessoal, continuando aqui agora então, regulamentos e padrões, tá? A Internacional Organização for Standardization, eu não sei falar inglês, então todo mundo sabe disso, tá? Diferencia regulamentos e padrões da seguinte forma, tá? A ISO, mais conhecido. Um padrão é um documento aprovado por um organismo reconhecido que provê pelo uso comum e repetitivo regra, diretriz ou característica de produtos, processo ou serviço cuja obediência não é obrigatória. Existem inúmeros padrões em uso, cobrindo todas as áreas, desde a estabilidade térmica dos fluidos hidráulicos até tamanho dos disquetes de computador. Olha só, o padrão é documento aprovado por um organismo reconhecido que provê pelo uso e repetitivo regras, diretrizes ou características de produtos, processo ou serviço cuja obediência não é obrigatória. O que ele quis dizer sobre essa questão de uso repetitivo? São produtos que eu posso fazer aí várias vezes, utilizar várias vezes, tá? Então, quando ele diz que é um documento aprovado por um organismo reconhecido que provê pelo uso comum e repetitivo, tá? Então ele está dizendo que ele pode ser usado várias vezes, que a sua obediência não é obrigatória, de só uma vez aquela questão ali já colocou, acabou. Tá? Não é obrigatório. Então, existem inúmeros padrões de uso cobrindo todas as áreas, tá? Desde a estabilidade térmica dos fluidos hidráulicos até o tamanho dos disquetes de computador. Esse aí só foi um exemplo que ele começou a colocar e hoje a gente nem utiliza mais disquete de computador. Hoje são pendrives, hoje são cartões de memória. Tem uma diferenciação muito grande aí, né? Então, pessoal, o documento que a gente sabe, ele não tem obrigatoriedade e também pode ser utilizado aí de várias maneiras, tá bom? Perdão, várias vezes. E aqui deixa eu ver a outra. O regulamento é um documento que estabelece características de produtos, processos e serviços, incluindo condições administrativas aplicáveis, cuja obediência é obrigatória. Código de obra são exemplos de regulamentos. O que é código de obra? Por que é obrigatório? Por exemplo, a gente, não sei se vocês aí já estudaram sobre ética e moral. Olha o exemplo. Moral. O que é moral? Moral é o que a gente traz de casa. Moral são culturas que a gente trouxe de casa, é o que a minha mãe ensinou, o que o meu pai ensinou, é o que você tem. A ética são as leis impostas pela sociedade. Não ultrapassar o sinal vermelho, não estacionar no local proibido, tá? Então são regulamentos. Então ele está dizendo aqui que o documento é um regulamento, enquanto o outro lá é um padrão, tá? Um padrão e o outro é um regulamento. Então, se é um padrão, tranquilo, é como se fosse o moral. Você que sabe, se você quer ser desse jeito. O regulamento, não importa. Você pode ser chato, pode ser feio, pode ser bonito. Você tem que obedecer o regulamento, pois aquilo ali foi imposto pela sociedade, tá? Então, quando eu coloco lá normas, então você vai colocar na sua empresa que lá é um padrão, então não é obrigatório, é repetitivo, pode fazer como quiser, vocês só vão ter que ter um moral de obedecer, tá? Já se for um regulamento, aí você chega lá, que na empresa o patrão diz que você não entra sem bota, tá? Então você tem que calçar a bota, é um regulamento da empresa. Então a empresa diz que você não pode trabalhar sem farda, muito menos sem crachá ou com protetores de EPIs. Então, o que ele está dizendo, pessoal? É igual o código de obra. Código de obra, você entra lá, tem lá os códigos que você não pode fazer. Existe as NR, né? Só que isso aí não é assunto para vocês, questão de NR, porque NR é questão de segurança do trabalho. Mas aí existe os códigos que a gente tem que obedecer, tá? É como se fosse código de trânsito, tá, pessoal? Então, tudo isso são regulamentos. Quando eu faço um documento de regulamento, então o que vocês vão colocar? Lá no trabalho, o documento de vocês é um regulamento, tá? Não é um padrão, é um regulamento, porque é característica dos produtos, processos e serviços, incluindo condições administrativas aplicáveis, cuja obediência é obrigatória. Então, se eu estou colocando para poder melhorar a economia, e eu sei que o meu povo, meu público é difícil de obedecer, se eu colocar como padrão, vai quem quer, como eram as máscaras antigamente, hoje a máscara é um regulamento,
Máscara hoje é obrigatório para que esteja andando na rua. As pessoas não obedecem. Se não for um regulamento, se não ter punição pela lei, se não ter ali uma autoridade mais rígida, ele simplesmente não obedece. Isso aí fica difícil para poder a gente controlar, tá? E aí fica complicado, criando apenas uma norma padrão. Agora, se eu crio um regulamento, aí sim eu estou criando um documento onde eu estou dizendo que a obediência é obrigatória. Em caso de não obediência, vai ser punido por lei, tá? E isso vai caracterizar crime. Se caracteriza crime, o pessoal já fica com medo e já começam a obedecer, tá? Então, pessoal, foi só para completar aí, para vocês entenderem. Eu vou colocar os dois lá juntinho, tá bom? Os vídeos, um a seguir do outro, porque eu não tinha o slide aqui facilmente, tá? Então espero que no trabalho aí vocês entendam bastante, façam direitinho, façam da maneira correta, coloquem no papel, façam com que realmente a gente tenha um crescimento aí na economia para ajudar toda essa cidade, até mesmo esse país, tá bom? Não precisa vocês também, como é que se diz, vou fazer algo muito, muito radical. Tem que ser um projeto, pessoal, tem que ser algo que exista, tá? Não adianta querer cercar a cidade com grades, que isso aí não tem condição, tá? É algo que exista, algo que seja ao alcance de todos, tá? E seja ao alcance do poder público, seja ao alcance do poder privado, tá? Para poder vocês realmente fazerem a coisa acontecer, a coisa certa, tá bom? Então, pessoal, no mais, muito obrigado. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e até os próximos vídeos. Valeu!